Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio. Se você está gostando aí das aulas de lógica, deixa um like, assina o nosso canal, é importantíssimo para que ele cresça cada vez mais. Compartilhe com amigos e colegas que estão tendo dificuldade nesse conteúdo. E hoje nós vamos trabalhar com a correção dos exercícios do para, que foram lá da aula anterior, perfeito? Então eu passei 3 exercícios, vou explicar aqui o conceito deles e depois fazer a parte da montagem, né? Então vamos começar com esse primeiro aí, o imprima todos os números de 150 a 300. Então ele quer que você mostre na tela de 150 a 300. Esse é bem tranquilo, tá? Já coloquei um bem basicão para a gente começar a prática, né? Então primeiro eu tenho que ter um conte, vai ser do tipo inteiro, que ele vai contar de 1 em 1. Aqui dentro do início, coloco lá para conte de 150 até 300, passa, e o fim para. E aqui só vou colocar um escreval, né? Então, escreval, e vou colocar o conte aqui dentro, não tem muito segredo. A hora que eu pedir para executá-lo, ele vai mostrar na tela, ó lá, do 150, então aqui ó, do 150 até o 300. Era basicamente isso que era para fazer, era mais para você praticar o conceito do para, né? Como é que você faz essa repetição. Perfeito? O segundo exercício, então vamos lá, deixa eu reduzir aqui um pouquinho. O segundo exercício, imprima a soma de 1 até 1000. Esse eu vou explicar para vocês, tá? Então como é que seria? Vamos supor que ao invés de 1 até 1000 fosse 1 até 5. Como é que é feita a soma? Então imagine que tem a sequência aqui, ó, o contador 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? O que funciona para 5 vai funcionar para 1000, beleza? Então como é que é a soma? 0 mais 1 dá quanto? 1, beleza? O 1 que ele acumulou, o mais 2 da sequência, 3, perfeito? O 3 que ele acumulou, mais os 3 da sequência, 6. 6 que ele acumulou, mais 4 da sequência, 10. 10 que ele acumulou com mais 5 da sequência, 15. Então a soma de 1 até 5 daria 15. Vou explicar de novo, tá? Sempre eu vou ter que ter uma variável acumulando a soma de 2 números e sempre esse acumulado guardar a soma juntar com a soma do próximo. Nós vamos fazendo aqui ficar mais fácil. Então o primeiro é o 0. 0 mais o 1 vai dar 1. Eu guardo esse 1 lá, tá? O próximo da sequência é 2. Então 2 com mais 1, 3. O 3 do acumulado com mais 3 igual a 6. O 6 do acumulado mais os 4, 10. O 10 do acumulado mais o 5, 15. Então no exemplo eu vou fazer com 5 e depois eu faço com 1000 para mostrar como dá o resultado, tá? Então vamos lá, arquivo, novo. Vamos entender agora como é que a gente faz a montagem. Primeiro eu tenho que ter um contador, perfeito? Contador para poder contar de 1 até 5 no nosso caso aqui. Depois eu preciso ter uma variável acumulativa, que eu vou chamar de acumula. E vou falar que eles são do tipo inteiro. Vou contar de 1 até 5, então coloco aqui para conte, que é o meu contador, de 1 até 5, faca, né? Fim, para. Como é que vai funcionar? Então o conte vai contar de 1 até 5, mas eu falo assim, ó, acumula, recebe, acumula, mais conte. E antes de executar, deixa eu pôr esse cara aqui de lado, antes de executar eu vou fazer uma simulação. Então, o conte, o acumula, quando eu crio a variável, ele vale 0, beleza? Então, em tese, teria um 0 aqui. Lá na memória do computador, no acumula, tem um 0 aqui. Só que no conte, ele começa com 1. Então, 0 mais 1, ele vai guardar no acumula. Na próxima vez que ele executar, o acumula já não vale mais 0, ele vale 1. Só que o próximo do conte vai receber 2. 2 mais 1
o acumula recebe 3 para a próxima execução. 3 com o próximo da sequência, que é 3, ele vai acumular 6. 6 com o próximo da sequência, que é 4, 10. 10 com o próximo da sequência, que é 5. Quando eu pedir para mostrar o acumula, ele vai dar 15. Perfeito? Eu fiz dessa forma para ficar mais fácil de entender. Então aqui eu vou fazer o seguinte: ao final eu vou colocar um escreval falando quanto deu o acumula. Então a gente sabe que tem que dar 15, tá? Então eu vou colocar aqui acumula e vou fazer o passo a passo, tá? Então vamos lá no passo a passo. Então ele executou, ó, o 1 mais 0, guardou 1. Olha lá, 6, 10, 15, o acumula ficou com 15. Um detalhe: tudo que funciona para números menores funciona para números maiores. Então, se eu pegar aqui e colocar 1000, que é o que estava sendo solicitado no exercício, a hora que eu pedir, o acumula vai dar esse valor. Beleza? Por isso que eu fiz passo a passo, bem com calma, para você entender como é que funcionou uma variável acumulativa. Antes a gente tinha conte e recebe conte mais 1. Nesse caso foi acumula mais conte. Ele foi somando os números da sequência. Beleza? Vamos para o terceiro exercício. Deixa eu colocar aqui arquivo novo, né, para a gente fazer o próximo. E o exercício fala o seguinte: mostre todos os múltiplos de 3 entre 1 e 100. Lembra que eu expliquei em umas aulas anteriores lá no Si a questão do módulo, né? Que o módulo, que a porcentagem em lógica de programação é módulo. E quando eu falo assim, recebe B dividido por C, B dividido por C, ele vai receber o resultado. Então, se fosse 2 dividido por 2, então vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que o cara digitou 2 aqui, dividiu por 2. O resultado do A seria 1. Quando eu troco esses caras pelo módulo, então esses não, né? Eu troco esse cara aqui pelo módulo, o que vai acontecer? Ele não recebe o resultado da operação, ele vai receber o resto da operação. Então, se eu falar, por exemplo, que eu dividi um número por 2 e o resto for 0, ele é um múltiplo de 2, ou ele é par, por exemplo, tá? No caso, eu quero saber os múltiplos de 3. Então, todo número entre 1 e 100 que eu dividir por 3 e o resto for igual a 0, ele vai ser um múltiplo de 3. Vamos lá para fazer? Então, aqui, né? Vamos aumentar aqui para vocês poderem ver aí do outro lado, para você ver aí do outro lado. Eu vou ter que ter um conte, tá? Isso é praxe, ele pede para contar de 1 até 100. Então, eu coloco lá, para conte de 1 até 100, passa. E coloco lá o fim para, tudo que tiver aí dentro vai ser executado 100 vezes. Só que aqui eu vou falar o seguinte: se eu pegar o conte, tá? Pegar o conte, porcentagem 3, o que o conte vai fazer? Ele vai dividir o contador por 3 e o módulo, quando ele divide, ele também guarda qual é o resto da operação. Se esse resto for igual a 0, então significa que esse número é divisor de 3. E aí eu vou falar assim, escreval, e vou falar conte é divisor de 3. Beleza? Então toda vez que eu pegar o contador, dividir por 3 e o resto for igual a 0, ele é múltiplo ou divisor de 3. Então eu vou fazer simulação aqui, 1 pelo 3, o resto vai dar 0? Não. O 2 dividido por 3 guardando o resto vai dar 0? Não. O 3 dividido por 3, o resultado é igual a 1 e o resto é igual a 0. Então 3 é dividível por 3. Aí praticamente de 3 em 3, 3, 6, 9, até 100. Tá? Então vou executar aqui para vocês da forma rápida, olha lá. Ele fala que 3 é divisor, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim por diante. Então toda vez que eu quero encontrar eu quero saber os múltiplos ou os divisores de 7. Eu quero saber os divisores de 7 de 1 até 100. Aí mudo aqui a mensagem, claro, né?
Então, quais são os múltiplos ou divisores que a gente encontra da mesma forma? Olha lá, 7, 14, 21 e assim por diante. Como é que eu sei, por exemplo, os pares entre 1 e 100, os números pares? É tudo um número, o menor divisível é o 2, então toda vez que eu divido esse número por 2 e o resto é igual a 0, eu falo o seguinte: esse número é par. Ah, professor, e se ele, ao invés de ser igual, ele for diferente? Ele é ímpar, tá? Então a comparação você que vai montar. Então toda vez que eu executo aqui, ó, tá vendo? 2, 4, 6, 8, 10, está falando todos os números pares entre 1 e 100. Beleza? Então espero que você tenha entendido aí o loop de repetição para, tá? Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários, os comentários estão abertos para isso e assim que possível eu te respondo, tá bom? Um abraço. Ao nosso próximo, a gente já termina aqui toda a parte de estruturas ou condicionais dentro de lógica de programação, questão de variáveis, e nós vamos trabalhar na aula 11 com vetores e matrizes, que são importantíssimos dentro da informática. Esse aqui, até a estrutura para, seria o que a gente considera de fundamental e básico para você começar a programar. Por quê? Todas essas estruturas vão estar dentro de linguagens de programação, mas com os comandos específicos, mas a estrutura sempre será a mesma. Então a gente fala que quem aprende lógica de programação consegue se virar em qualquer linguagem, porque ele vai fazer uma adaptação da estrutura que ele criou de forma lógica para aquela linguagem, tá? Então, espero vocês na aula de vetores e matrizes. Vetores e matrizes a gente praticamente encerra o nosso curso de lógica de programação. São mais 4 aulas. Se você chegou até aqui, creio que você vai até o final para poder pegar esse conteúdo, tá bom? Se você gostou, deixa um like, assina o nosso canal, compartilhe com amigos e colegas. Eu espero ver você aí na próxima aula, tá bom? Um abraço para você, até mais!